Olá, tudo bem? Eu sou a professora Sandra Silveira e hoje nós vamos aprender sobre o reino fungi. Bom, antes da gente iniciar a nossa aula, eu faço uma pergunta para vocês, que é uma dúvida de muitos alunos que ainda não estudaram sobre o reino fungi. Os fungos são plantas? Vocês conseguem responder essa pergunta ainda? Então vamos estudar um pouco sobre os fungos e em breve vocês conseguirão fazer essa diferença, que fungo não é planta. Bom, então fungos são seres vivos, tá? Que se diferem das plantas por algumas características próprias, tanto que eles têm o próprio reino deles, que é o reino fungi, tá? Então, embora os fungos eles cresçam ali na natureza, né, junto com plantas, né, outros organismos, tá? Mas os fungos eles não são classificados como plantas porque eles têm algumas características próprias, né? Por exemplo, eles são seres decompositores, né? Eles não fazem fotossíntese, né? Então, essas características fazem com que os fungos não sejam classificados como plantas, tá? Então, a gente tem o reino fungi, que é o reino dos fungos, como eu já expliquei para vocês. E aí, nesse reino, a gente tem 3 tipos de fungos. Vamos conhecer? Então, a gente tem os bolores, tá? Que também são conhecidos como mofos. A gente tem os cogumelos, tá? E a gente tem as leveduras, que são um tipo de fungos que tem uma estrutura um pouco diferente, tá? Por isso tem esse nome de leveduras, tá? Então vamos conhecer mais um pouquinho sobre cada um deles. Então a gente tem os bolores, né? Também conhecidos como mofos. São fungos que crescem na matéria orgânica, tá? Então, sempre que a gente deixa ali um pão, né, durante um certo tempo em cima do armário, dentro de um armário, né, uma fruta durante bastante tempo, né, dentro de uma geladeira ou até mesmo ali na fruteira, a gente vai perceber o quê? Que nesses alimentos começam a crescer seres, né, tipo com as penugenzinhas coloridas ou esbranquiçadas, né? Então, esses seres que estão crescendo ali, que tem aquele aspecto de penugem, né, algodonoso, são fungos, né, que estão crescendo naquele alimento, né, e se alimentando da matéria orgânica daquele alimento, né? Então, é uma coisa comum, né, a gente ter um pão que ficou guardado durante um tempo em casa e quando a gente pega o pacote, a gente já consegue ver um fungo ali, né? Então, vocês conseguem eu vou deixar uma pergunta para vocês. Se você pega um alimento, né, vamos supor, uma fruta, e uma parte dessa fruta tá ali com fungo aparecendo na superfície dela. Essa fruta, ela está apta a ser consumida por nós? Sim ou não? Não. Sabe por quê? Mesmo que a fruta esteja com apenas um lado comprometido com o fungo, por dentro da fruta, aquele fungo já está ali se ramificando, já tomou conta de boa parte daquele fruto. Então, se você comer, você pode vir a ficar doente, tá? Por quê? Porque fungos, eles também podem provocar doenças, tá? Então, embora os fungos sejam amplamente utilizados aí na indústria alimentícia, né? Na produção de pães, produção de bebidas, alguns fungos, em algumas situações, eles podem prejudicar a nossa saúde, tá? Então, se você vê uma fruta, né, saindo ali essas características ali que tem um fungo, né, seja colorido, seja esbranquiçado, todo cheio de penugem, é um fungo e você não deve consumir aquele alimento, tá? Então, esses bolores, eles têm essa característica de crescer, né, em alimentos estragados, né, alimentos que já passaram aí da condição boa para o consumo, tá? Os mofos, eles também costumam crescer em paredes, né, em superfícies que ficaram úmidas por um bom tempo, né? Se vocês já passaram por uma situação de ter uma goteira em casa, né, ou uma infiltração em uma parede, vocês perceberam que houve o crescimento de um monte de pontinhos pretinhos ou até mesmo acinzentados ali naquela região da parede. Por que isso? Ali é mofo que está crescendo naquela região que ficou úmida, porque o fungo, ele gosta muito de umidade, né? Por isso a importância quando a mãe de vocês fala para tomar banho e se enxugar direitinho, né? Ou tomar banho de piscina e se enxugar, não ficar molhado, é por quê? Porque um fungo ele pode de repente crescer naquela superfície do seu corpo que está úmida e provocar uma doença chamada micose, né, que é uma doença provocada por fungos, tá? Então a gente conheceu aí
os bolores e mofos, né? Então aqui a gente tem o exemplo de um bolor no pão e aqui a gente tem o exemplo de um bolor em frutas, tá? Vamos conhecer o próximo tipo, que são os cogumelos, são os mais conhecidos por nós, né? Porque quem nunca viu uma estruturazinha dessa na natureza, crescendo na natureza, no tronco de árvore, até mesmo no solo, né? Então é bem comum a gente encontrar por aí essas estruturazinhas que são chamadas de cogumelo, né? Os cogumelos também são amplamente utilizados na indústria alimentícia, né? O fungo shimeji, o fungo shiitake, são todos comestíveis, embora tenhamos também muitos tipos de cogumelos que são venenosos e não devem ser consumidos. Então, na dúvida, você viu um cogumelo na natureza? Deixa na natureza, tá? Não consome, que inclusive muitos cogumelos eles têm característica alucinógena, ou seja, funciona como uma droga, né, que pode causar muitos danos no nosso organismo. Então, a gente não deve consumir sem informação de que cogumelo que é aquele. Por isso, os mais seguros são os que a gente encontra no mercado, tá bom? Outra informação do cogumelo, né, é que é um nome comum dado à frutificação. Então, a estrutura de um cogumelo é chamada de uma frutificação, tá? E eles pertencem aos filos Basidiomycota e Ascomycota, tá? Que pertence ao reino Fungi, tá bom? Então, eles possuem esse corpo de frutificação composto por uma base. E essa base, ela é tipo uma teia, né, chamada de micélio, tá? E aí, individualmente, cada uma dessas ramificações são chamadas de hifas, tá? Então, é uma estrutura aí de um cogumelo que a gente vai ver mais adiante na nossa aula. E a gente tem também outro tipo de fungo, que são chamados de leveduras, tá? Esse tipo de fungo, ele só consegue ser visto no microscópio. A olho nu, a gente não consegue ver uma levedura, tá bom? Então, é um tipo de fungo unicelular, ou seja, composto por uma única célula, tá? E podem ser vistos no microscópio, como eu já falei para vocês, e as leveduras têm uma ampla importância também na indústria alimentar, na indústria de alimentos, por exemplo, na produção do pão. A gente utiliza uma levedura ali no fermento, na produção também de cerveja, tá? Então, tem muitos alimentos que são produzidos normalmente que possuem através da levedura, tá? Das leveduras. Né? Então, aqui tem uma fotinha de uma pessoa produzindo pão, né? E essa outra fotinha é uma doença, né? Um bebezinho com uma doença que é provocada por leveduras, que a gente conhece essa doença como sapinho, tá? Então, pra gente ver também que as leveduras, eles tanto são benéficos pra gente, né? A gente pode utilizar na indústria alimentícia, mas também em alguns casos eles podem provocar doenças, tá bom? Fungos são seres eucariotos, né? Ou eucariontes. O que é isso? Eles possuem um núcleo definido. Como vocês podem ver, essa célula é um modelo de uma célula de um fungo, tá? E aí eles têm o quê? O núcleo dividido, o núcleo separado, tá? Então, todo o seu material genético, DNA, RNA, vai ficar aqui dentro do seu núcleo, tá bom? Então, todo o seu material genético fica ali envolto pelo envelope nuclear. Por isso que eles são eucariontes, tá bom? O que mais? Então, os fungos podem ser unicelulares, como as leveduras que a gente já viu, que são compostos por uma única célula, ou podem ser pluricelulares, compostos por várias células, que é a maioria dos outros fungos, né? Os mofos e cogumelos, eles são compostos por mais de uma célula, tá? Então, são chamados de pluricelulares, tá bom? E aqui, ó, mais detalhado, a gente tem a estrutura dos fungos pluricelulares. Como eu falei, né, o corpo de frutificação, que é essa estrutura que fica visível aos nossos olhos quando a gente olha para um cogumelo. E aí a gente tem o micélio, que é a estrutura que fica enraizada, seja no solo, seja no tronco de árvore, tá? E aí esse micélio é uma trama de filamentos chamados de hifa, né? E a reprodução, né, dos fungos ocorre por meio da produção de esporos, tá? E aí os fungos, eles habitam em regiões, né, que são ricas em umidade, como eu já falei para vocês, né, que são ricos em matéria orgânica, né, ambientes úmidos também, que eles precisam de muita água para sobreviver e podem viver isolados, né, sozinhos, ou formar colônias, como vocês estão vendo nessa figura aqui, tá? E eles podem ter uma vida livre, né, são chamados de saprófagos, são fungos decompositores, ou eles podem ser mutualísticos. O que é isso? Por exemplo, eles podem viver associados com a planta, levar benefícios para a planta e também extrair benefícios dessa planta, que a gente chama de simbiose. Bom? E essas são as referências que eu utilizei para essa aula. Obrigada, gente!